O amor virou dor quando você parou de se respeitar. 5 sinais de um relacionamento tóxico. Não foi de repente. Não houve uma virada brusca, uma discussão definitiva, um momento claro de ruptura. O amor não virou dor em um dia específico. Ele foi mudando de lugar enquanto você ia se afastando de si mesma para manter a relação funcionando. No começo, você cede um pouco. Depois, justifica. Em seguida, normaliza. Quando percebe, aquilo que antes te machucaria passou a ser apenas o jeito dele. Você não deixou de se respeitar porque quis. Você fez isso porque acreditou que amar era compreender, aguentar, flexibilizar. Porque pensou que ceder era maturidade. Porque achou que insistir era compromisso. Só que existe uma linha silenciosa entre amar e se abandonar. E essa linha quase nunca faz barulho quando é cruzada. A dor não aparece quando o amor acaba. Ela aparece quando você começa a se calar, a diminuir expectativas, a aceitar menos do que sabe que merece, tudo para não perder algo que já estava mudando. E quanto mais você se adapta para manter a relação, mais distante fica de quem você era quando entrou nela. Se algo aqui tocou fundo, é porque essa história não começou agora. E entender quando tudo começou é o primeiro passo para parar de doer. Existe um momento invisível em toda relação em que algo muda por dentro antes de mudar por fora. O respeito não desaparece de uma vez. Ele é negociado internamente, quase sem você perceber. A primeira concessão parece pequena demais para virar alerta. Você pensa que não é nada, que dá para relevar, que não vale criar um problema por tão pouco, e é exatamente assim que o limite começa a se mover. O corpo percebe antes da mente. Um aperto no peito, um cansaço que não combina com a situação, uma sensação estranha depois de certas conversas. Mas a mente entra rápido para explicar. Você racionaliza, minimiza, compara com coisas piores. Diz para si mesma que todo relacionamento exige ajustes, e exige mesmo. O problema é quando os ajustes são sempre seus. O ponto de virada não é quando a dor explode, é quando você aprende a conviver com o desconforto como se ele fosse parte natural do amor. O perigo não está no que você aceita quando já está machucada. Está no que você aceita quando ainda está tudo aparentemente bem. É aí que o autorrespeito começa a ser trocado por permanência. Perceber esse momento muda tudo, porque devolve a você a consciência de onde começou a se perder. Primeiro sinal, você começa a se explicar por existir. O que antes era natural passa a precisar de justificativa. Seus sentimentos precisam de contexto. Suas reações precisam de motivo. Suas necessidades passam a soar como exagero. Então você aprende a pedir desculpa antes mesmo de pedir algo. Desculpa por sentir. Desculpa por precisar. Desculpa por incomodar. Não é que alguém te mande se explicar. É mais sutil do que isso. Você percebe que, se não fizer isso, o clima pesa, que suas emoções são questionadas, relativizadas, analisadas. Então você tenta se antecipar. Organiza argumentos, escolhe palavras, ajusta o tom para não parecer intensa demais. Aos poucos, se você vira um esforço, esse é o início da perda do eixo interno, porque quando você passa a justificar o básico, deixa de se posicionar a partir do que sente e começa a se mover a partir do que o outro aceita. O respeito próprio não some de uma vez. Ele se desgasta toda vez que você precisa provar que merece consideração. Quando existir, exige explicação constante. Algo já saiu do lugar. E sem perceber, você começa a viver em defesa, não em presença. Segundo sinal, você começa a trocar a verdade pela tranquilidade. Não porque deixou de se importar com o que sente, mas porque percebe que falar custa caro. Um comentário gera tensão. Uma pergunta vira discussão. Uma discordância muda o clima do dia inteiro. Então você escolhe o silêncio como forma de manter tudo estável. Não é paz, é trégua. Você engole incômodos pequenos achando que está sendo madura. Pensa que escolher suas batalhas é sinal de equilíbrio. Mas no fundo, sabe que não está escolhendo. Está evitando reações, desconfortos,
afastamentos. A relação fica mais tranquila por fora, enquanto algo dentro de você começa a se apertar. Essa tranquilidade tem um preço invisível. Cada vez que você deixa de dizer o que pensa para não gerar atrito, aprende que a sua verdade é um risco. E quando a verdade vira ameaça, o silêncio vira estratégia de sobrevivência. Não é que você não tenha mais o que dizer, é que aprendeu que dizer não vale a pena. O problema não é evitar conflitos pontuais. O problema é quando a harmonia depende do seu apagamento constante, porque uma relação que só funciona quando você se cala não está em equilíbrio. Está sustentada pelo seu sacrifício emocional, e isso prepara o terreno para algo ainda mais profundo que quase ninguém percebe a tempo. Terceiro sinal, você começa a se adaptar mais do que vive. No início, parece flexibilidade. Parece amor em movimento, capacidade de ajuste, maturidade emocional. Você cede aqui, muda ali, abre mão de pequenas coisas, achando que isso é normal em qualquer relação. Só que aos poucos, esses ajustes deixam de ser pontuais e viram permanentes. E quase sempre são só seus. Você diminui a intensidade para não parecer demais. Ajusta a forma de falar, de reagir, de se expressar. Alguns gostos ficam de lado. Certas opiniões passam a ser guardadas. Desejos simples são adiados. Não porque deixaram de existir, mas porque já não encontram espaço. Você começa a caber quando antes simplesmente existia. A linha entre adaptação saudável e apagamento é fina. Adaptar-se em alguns momentos fortalece a relação. Adaptar-se o tempo todo enfraquece quem você é. E isso não acontece de forma dramática. Acontece em silêncio. Um pouco menos de você aqui, um pouco mais de esforço ali, até que viver vira se moldar. Quando a relação exige que você esteja sempre se ajustando para não desagradar, algo essencial está sendo perdido, porque amor não pede adição constante. Não exige que você se encaixe para ser aceita. E quando você percebe que está vivendo mais para manter a relação do que para ser quem é, a dor já começou a se instalar. Quarto sinal, você começa a sentir culpa por querer o mínimo. Atenção vira peso, presença vira cobrança. Cuidado vira exigência. Sempre que pensa em pedir algo simples, surge aquela dúvida silenciosa. Será que estou sendo demais? Será que estou exagerando? Será que não estou pedindo muito? E, para não parecer ingrata, você se contenta com menos do que sabe que precisa. Não é que o mínimo deixou de ser importante para você, é que você aprendeu a relativizar o que sente para não gerar desconforto. Aceita migalhas emocionais, porque ainda existem momentos bons. Convence-se de que ninguém é perfeito, de que amor também é ceder. Mas no fundo, sabe que não está pedindo demais. Está pedindo o básico. Essa culpa não nasce do nada. Ela surge quando suas necessidades passam a ser tratadas como problema. Quando você sente que precisa justificar o desejo por reciprocidade, carinho, constância e aos poucos começa a negociar consigo mesma aquilo que jamais deveria ser negociado. Quando querer o mínimo provoca culpa, o amor já virou dor. Porque uma relação saudável não faz você se sentir pesada por desejar cuidado. Não ensina você a diminuir expectativas para caber. Ela acolhe o que você sente sem fazer você se sentir errada por existir. Quinto sinal. Você passa a se cobrar mais e a se reconhecer menos. Em vez de olhar para a relação com honestidade, você começa a olhar para si com crítica. Pensa no que poderia ter feito diferente, no que deveria melhorar, no que precisa ajustar para que tudo funcione. O foco sai da dinâmica e cai sobre você, como se o problema fosse falta de esforço e não falta de respeito. Você se analisa o tempo todo, revê conversas, repassa cenas, questiona reações. Se algo dói, a primeira conclusão é que você não lidou bem, que foi sensível demais, que interpretou errado. E quanto mais você tenta se consertar, mais distante fica de quem você era antes de precisar se explicar tanto. Esse é o ponto em que a dor se aprofunda, porque você não está apenas se adaptando ao outro, está se afastando de si. A autocrítica constante vai corroendo a confiança interna e criando a sensação de que você nunca é suficiente, mesmo
quando está fazendo tudo o que pode. Quando você começa a acreditar que precisa mudar para merecer amor, algo essencial já foi perdido. Amor não exige autoanulação, não pede que você se diminua para caber. E quando o relacionamento te faz esquecer quem você é enquanto tenta salvá-lo, o custo emocional já passou do limite. O amor começa a doer quando o respeito some, porque algo dentro de você entra em conflito. Uma parte sente, outra tenta justificar. O corpo reage, mas a mente explica. Você sente cansaço, tensão, aperto, mas diz a si mesma que é fase, que vai passar, que todo relacionamento tem altos e baixos. Só que o corpo não reage ao acaso. Ele responde quando você se afasta do que é verdadeiro para você. A dor não é sinal de fraqueza, é sinal de desalinhamento. Ela aparece quando você faz força para sustentar algo que já não respeita seus limites internos. Amar sem se respeitar cria um choque constante entre o que você sente e o que você aceita. E esse choque machuca por dentro, mesmo quando tudo parece normal por fora. Quando o respeito próprio se perde, o amor deixa de ser abrigo e vira tensão. Você ama, mas vive em alerta. Quer ficar, mas sente vontade de fugir. Deseja proximidade, mas se protege o tempo todo. Esse conflito interno não é drama, é o corpo avisando que algo precisa ser revisto. Entender isso devolve clareza, porque o problema não é amar demais, é amar enquanto se abandona. E nenhuma relação sobrevive sem custo quando exige que você se afaste de si mesma para continuar. A armadilha começa com uma frase simples: "Mas eu ainda amo", e ela parece forte, nobre, suficiente para justificar tudo. Só que amor por si só não sustenta uma relação saudável. Amor não corrige desrespeito. Amor não compensa ausência. Amor não transforma autoabandono em virtude. Quando essa frase vira o principal argumento para ficar, algo já se desequilibrou. Você passa a confundir apego com vínculo. Confunde intensidade com profundidade. Confunde saudade com pertencimento. E aos poucos, usa o amor como explicação para tolerar o que te machuca. Não porque queira sofrer, mas porque acredita que amar implica aguentar, que sair significa desistir, que ficar é prova de maturidade. O problema é que amor sem autorrespeito vira prisão emocional. Ele prende porque mexe com memória, esperança, investimento. Mas vínculo verdadeiro não exige que você se anule, não pede que você negocie dignidade para continuar. Quando amar passa a ser o motivo para se machucar, não é amor que está te guiando, é medo de perder, de recomeçar, de admitir que algo mudou. Perceber essa armadilha não diminui o que você sentiu. Pelo contrário, honra o amor ao colocá-lo no lugar certo. Amor não é o que te mantém, é o que te fortalece quando você escolhe não se perder. O caminho de volta para si não começa com decisões grandes. Ele começa com escuta, com parar de se convencer de que tá tudo bem quando não tá, com respeitar o incômodo antes de tentar silenciá-lo. Reconstruir o autorrespeito é um processo interno, silencioso, mas profundamente transformador. É lembrar quem você era antes de começar a se justificar tanto. Voltar a se ouvir é reaprender a confiar nas próprias percepções. É entender que limite não é ataque, que clareza não é crueldade, que dizer não te torna difícil. Quando o respeito volta, o amor muda de forma, ou ele se ajusta a esse novo lugar, ou deixa de caber. E em ambos os casos, a dor começa a diminuir. A dor não é sentença, ela é informação. Ela aparece para mostrar onde você se afastou de si mesma. E quando você escolhe se respeitar de novo algo, se reorganiza por dentro. Mesmo que doa sair, mesmo que doa mudar, a dor deixa de ser permanente. Porque agora ela não vem mais do abandono, vem da reconstrução. Quando você volta a se respeitar, o amor para de doer, mesmo que isso signifique ir embora.